Fala galera, tudo beleza? Pessoal, hoje eu quero fazer uma aula sobre investimentos e vamos lá. Vocês sabem que a taxa de juros no Brasil está caindo cada vez mais. E a maioria dos investimentos de renda fixa acompanha essa taxa. Tá rendendo cada vez menos o dinheiro que você tem lá. Então hoje eu quero falar como você faz para manter uma rentabilidade boa na sua carteira o tempo todo. Eu gosto pra caramba de CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, poupança não, né? Caixinha, é muita coisa legal porque é seguro, conservador, só que a rentabilidade desses investimentos está atrelada à taxa Selic, que é a taxa de juros. Então, quanto mais alta a taxa Selic, mais os investimentos rendem. E se você é como eu, que começou a investir aí há 2, 3 anos no máximo, a gente nasceu com a bunda virada pra lua, galera. Por quê? Porque a gente pegou um momento que a renda fixa tá incrível. Meu Deus, tá rendendo demais, né? Quando a gente começou a investir ali em 2022, em 2024, ela subiu para quase 14. E isso fazia com que os investimentos de renda fixa rendessem mais de 1% ao mês. Só que a alegria de pobre dura pouco. O que acontece? Agora a taxa de juros começou a cair, então cada vez esses investimentos estão rendendo menos. Ano passado, a gente tinha vários investimentos de renda fixa pagando 1% ao mês. Hoje você não acha mais. Está rendendo aí 0,75%, no máximo 0,8% ao mês. E a tendência é cair mais, até bater ali 0,6%, talvez 0,5%, que é uma merreca. Daqui a pouco, esses investimentos vão estar rendendo praticamente metade do que estava rendendo lá atrás. E é por isso que é importante a gente entender sobre os ciclos do mercado, quando um sobe e outro desce, calma que eu já vou explicar sobre isso, e diversificar os investimentos da nossa carteira, para que a gente tenha sempre investido investimentos que estão caindo, mas outros que estão subindo. E aqui é muito importante a gente entender a relação entre investimento de renda fixa e investimento de renda variável e como eles se influenciam. Renda fixa, seguro, tranquilo, conservador. Poupança, CDB, caixinha, LCI, LCA, Tesouro Direto. E alguns outros, mas esses são os principais. Renda variável, investimento que pode render mais, só que tem mais risco. Vou dar um exemplo. Aqui no mercado de renda variável, a gente tem os fundos imobiliários, tá? Que rendem mais ou menos 8% ao ano. Vamos colocar uma média aqui, 8% ao ano. Ótimo! Lá em 2021, quando a renda fixa estava rendendo 3% ao ano, todo mundo vinha para cá. Pô, eu não quero ficar aqui ganhando 3% essa porcaria, sendo que o fundo lá tem risco, mas pelo menos é mais que o dobro, quase o triplo, né? 8%. Ok, todo mundo vinha para renda variável e ninguém estava interessado na renda fixa que estava com juros muito baixos e não estava legal, não tem graça. A taxa de juros começou a subir e os investimentos de renda fixa começaram a render 10% ao ano, 14% ao ano. Aí eu te pergunto, você acha que a galera prefere 14% ao ano num negócio seguro, tranquilo, conservador e com FGC? Ou deixar no fundo imobiliário que está rendendo 8% e não tem cobertura do FGC e é renda variável? Todo mundo prefere vir aqui. A galera saiu da renda variável, porque ela estava rendendo menos, e veio para a renda fixa. Só que agora a taxa de juros está caindo, a galera começa a querer investir aqui de novo. Então o que você tem que entender é o seguinte, quando a renda fixa está rendendo pouco, a renda variável está bombando, está rendendo legal, está top, uhul! Quando a taxa de juros está rendendo muito, a renda variável deixa de ser interessante porque tem risco e está rendendo menos. Então, ela cai. Tá entendendo a ideia do que eu estou falando, galera? Por isso que a gente tem que ter na nossa carteira tanto investimento de renda fixa quanto investimento de renda variável. Se tiver com uma taxa de juros alta aqui no Brasil, você vai estar feliz. Por quê? Porque você tem renda fixa que paga bem. Só que quando a taxa de juros cair, você também vai estar feliz, porque você também tem renda variável e por mais que aqui esteja rendendo uma merreca, aqui você começa a ganhar mais dinheiro. E é assim que a gente consegue manter bons resultados na nossa carteira o tempo todo. Vou dar um exemplo para você. Sabe qual foi a média de rentabilidade da minha carteira no ano passado, 2023?
mais de 40% ao ano eu tive de lucro. Como, Duda? Vou te explicar. A maior parte do que eu tenho, galera, eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Eu deixo na renda fixa, porque eu não sou um cara arrojado, arriscadão, não, eu gosto de, pelo menos metade do que eu tenho, na renda fixa, porque é mais seguro. Se der ruim aqui, pelo menos a metade tá aqui, eu não perco tudo, né? 50% do que eu tenho estava na renda fixa. Ali no ano passado, a renda fixa teve altas e baixas, só que como eu investia em opções que rendiam 110, 120% do CDI, eu consegui ter ali uma média de 14% de rentabilidade na renda fixa ano passado, o que é ótimo. Eu também deixei dinheiro investido em ações e fundos imobiliários. Então, por também ter uma parte aqui, 10% mais ou menos da minha renda, eu deixo aqui na renda variável, aqui eu tive uma rentabilidade de 16,5% ao ano. Já foi mais do que aqui. Além desses investimentos, eu também deixo 10%, na verdade é uns 12, 13 mais ou menos, eu vou arredondar aqui, na Inco, que é a melhor renda fixa do Brasil, sem FGC. Lá tem um pouco mais de risco, porque não tem cobertura do FGC, mas em compensação, no ano passado a minha rentabilidade média lá foi 19,5% em 2023. E a cereja do bolo, que eu sempre falo aqui, galera, isso exige estudo. Mas eu posso falar sem dúvida, o que mais me empolga no mundo dos investimentos do planeta inteiro, criptomoeda. Vamos lá. Ano passado eu investi em várias criptomoedas, porque eu invisto desde 2021. Ano passado, a Ethereum valorizou acho que 90%, Bitcoin valorizou 170%, e a maior parte do que eu tenho em cripto está aqui. Olha o tanto que rendeu ano passado. Eu também investi na Matic, que valorizou pra caramba, investi uma parte na Solana, que valorizou quase 900%, galera, em um ano. Se eu for considerar todas as criptos que eu investi, algumas valorizaram 20%, algumas 80%, 170%, 300%, 900%. Eu posso colocar aqui a parte que eu tenho em criptomoeda, que é 30% do meu patrimônio, rendeu pelo menos 100% no ano passado. Dobrou o valor que eu tinha lá nisso daí. Então, se a gente pega a média de tudo isso e faz ali uma equivalência, tal, de proporção de quanto eu tenho aqui, quanto eu tenho aqui, quanto tem aqui, quanto tem aqui, a minha carteira, de modo geral, contando esses 4 tipos de investimento, rendeu mais de 40%. Isso é o que a gente chama de prêmio de risco, que é quando eu aceito correr o risco em troca de uma rentabilidade bem melhor. E é assim que a gente consegue manter sempre uma rentabilidade boa na nossa carteira. E ó, deixa eu te falar, 10% ao ano já é algo bom. Lembra que eu falei, eu e você, a gente tá mal acostumado, porque a gente pegou uma época muito boa da renda fixa, totalmente incomum. Um CDB render 14% ao ano. Não é normal isso. Mas se você for pensar, ó, Warren Buffett, que é considerado o maior investidor do mundo, sabe qual foi a rentabilidade média da história dele? Ele investe há décadas, né? 20% ao ano. É muito difícil você manter uma rentabilidade de mais de 20% todo ano. O cara conseguiu. Ano passado, 40%. Mas isso é praticamente impossível eu conseguir isso todo ano. Porque ano passado foi muito bom. Criptomoeda explodiu. Renda fixa explodiu. Só que o normal não é conseguir tudo isso. Mas se você conseguir ali 10, 14% ao ano, já está sensacional. E você jamais vai conseguir uma rentabilidade boa assim se você só investir em algum tipo de renda fixa. Tá bom, galera? Então o objetivo desse vídeo é explicar a importância da diversificação. Não é uma recomendação, cada um tem um perfil. Como eu falei, eu aceitei correr o risco de perder dinheiro, mas me dei bem. Teve outras ocasiões em que eu aceitei o risco e me dei mal. Perdi dinheiro. Qual que é o seu perfil? E aqui no canal tem aula sobre a maioria dos investimentos e a partir de agora eu vou começar a entrar em fundos imobiliários, que a gente vai aprender aqui no canal. Tá bom, galera? Então, ó, se você quiser saber quanto o pobre tem que investir todo mês, assiste esse vídeo. Aqui eu falo sobre a Inco, que é a melhor renda fixa sem FGC do Brasil. Aqui tem um aulão completo para quem quer aprender a investir. E aqui uma planilha que eu libero para você calcular os investimentos e ver quanto você vai ter daqui a 10 ou 20 anos. Tamo junto, galera!